Olá, hoje nós voltamos para falar um pouquinho sobre riscos, né, nos cuidados. Então, uma das coisas que a gente vê muito são riscos ambientais, que pode levar a uma queda. No nosso serviço aqui, a gente atende muito os clientes grau 1 e grau 2, que têm uma mobilidade, né? Então, o risco é maior. O risco, ele pode ser ambiental quando você não tem o cuidado, né, de ter de não ter o tapete, dos móveis tá adequadamente com espaço para esse idoso passar. Então, tudo isso eu acho que faz parte do cuidado. Mas também a gente tem que relevar que, mesmo com todo o cuidado, a gente tem esse risco, porque o idoso, às vezes, ele pode cair da própria altura, ele pode ter uma queda por questões já de ter a fratura antes de cair. Nós podemos ter o risco dele ter um mal súbito e cair, pode estar ali do lado da pessoa e cair. Até nós mesmos estamos sujeitos, né, a ter quedas. O que a gente tem que ter é esse cuidado, né, evitar acessos em que o idoso pode ter risco ali, né? Dos móveis, de tapete, enfim, né? Também temos que ver o paciente que tem risco na questão de levantar à noite, então tem que ter uma grade, tem que ter uma campainha para que ele tenha acesso a esse serviço, né? Para que esse risco seja menor. E também, né, Vlamir, eu acho que você como físio e eu como TO, a gente, nessa questão ambiental, de estruturas, né, de acesso, a gente tem até também, dentro das resoluções, né, hoje, todo local que atende idoso, ele tem que ter barra, né, ele tem que ter alguns equipamentos para evitar esses riscos, né, então acho que você também, enquanto físico, poderia estar dando a sua contribuição, né, no que a gente aqui preconiza. As barreiras arquitetônicas que a gente tem que preconizar e deixar muito bem clara que a acessibilidade, a mobilidade, a movimentação desse idoso tem que ter fácil acesso, tem que ter as barreiras, tem que ter os acessórios. A gente tem que orientar muito bem a equipe a deixar os materiais no alcance do paciente, aquilo que ele pode utilizar, as rampas, os degraus, as escadas, a gente tem que ficar bem atento, orientamos bem a equipe quanto ao procedimento na hora da limpeza, para isolar o espaço, deixar demarcado que o paciente não pode entrar naquele local, frisar muito bem e ficar atento aos pacientes que têm um déficit de equilíbrio, um déficit de coordenação, que existe essa necessidade desse cuidado a mais do profissional que está cuidando. Isso a gente tem que salientar muito bem. E como você frisou, em relação ao paciente, que pode acontecer também dos fatores intrínsecos. Ele pode ter um mal súbito, ele pode ter uma tontura, ele pode ter uma queda de pressão. E a gente tem que já de imediato ficar atento a isso, porque o comportamento e o quadro clínico do paciente ele é oscilante. Então a gente tem que ter um olhar mais atento a isso, se ele está numa alteração do quadro, para que tenha uma atenção específica para ele, para que a gente evite esses riscos de queda, principalmente. Eu acho que uma coisa bacana que a gente tem aqui, né, que a gente sempre visou, a gente não pode restringir, né, o paciente, e que a gente vê muito... Limitar. Limitar. Se o paciente ainda tem uma mobilidade para andar, tem um risco de queda, você não pode, porque ele tem esse risco de queda pela sua mobilidade, restringir, deixar o paciente restringido o dia todo. Aqui nós não usamos isso, né? Nós temos uma questão muito... uma fidelidade com a família, a gente chama essa família aqui e fala, olha, ele tem risco, mas se a gente for restringir, ele vai perder o que ele tem, né? Porque às vezes ele tem uma mobilidade que a gente pode fortalecer e potencializar isso, então a família tem que estar ciente. O que ela quer?
Ela quer que a gente restringe ou ela quer deixar correndo esse risco? É lógico que também nós vamos ser responsáveis, né, de deixar esse paciente solto se ele tem um risco maior, mas o que a gente pode fazer é que esse paciente vai ser restringido no momento de troca de plantão, tudo. Nos outros momentos ele vai ficar livre para ele poder deambular sim, né? Mesmo com dificuldade aí. E acho que aí a equipe tem que ficar atenta, né? Para não correr o risco de deixar esse paciente cair. A família acho que tem que entender, a gente traz a família aqui, mostra para ela que ele tem que ter essa liberdade, como ele tem em casa. O local que pode, porventura, ter uma queda, por qualquer outro fator que seja, pode ser em casa, pode ser aqui, pode ser na rua. A gente preconiza dar essa liberdade para ele poder se locomover, se movimentar, como ele faz sempre. Com cuidados, com orientações, mas ele tem que ter essa liberdade, porque senão você limita e ele vai perdendo todas essas funcionalidades. E eu acho que uma das coisas também, né, um risco, são as úlceras de pressão, que justamente se você deixar o paciente sentado o dia todo, imóvel, muito tempo ele vai ter, né, vai começar a aparecer essas úlceras. E uma das coisas que a gente aqui no CGR preconiza é muito isso, nós temos nível 0 de úlcera. Desde quando nós montamos, eu acho que é um indicador super bacana, né, que a gente sempre preconizou. Né? Se o paciente tem mobilidade, então quanto menos ele ficar sentado, esse risco vai ser 0. Né? Então a gente, junto com a equipe, eu acho que a equipe tem esse cuidado, a liderança aqui do CGR fica muito atenta a isso, então eu acho que esses riscos, nós, não vou falar que nós não temos, mas que a gente visa muito indicadores para que a gente zerar isso. Para a gente zerar isso, né, Vladimir? Exato.